Então, a gente vai começar o capítulo 49 de Jeremias, tá? E o capítulo 49, ele vem falando sobre os reinos amonitas, edomitas, e tudo que vai acontecer, né? E também com Quedar, tá? Quedar e Elão. Então, bora lá. Vamos começar no 49, versículo 1. Eu vou ler para vocês, tá? E eu já vou dando uma explicadinha. Eis o que diz Adonai sobre o povo de Amon. Lembrando que os amonitas eram quê? Filhos de Ben-Ami, tá? Filho, e significa Ben-Ami, significa filhos do meu povo. E era filhos de Ló com a filha mais nova, um incesto, né? E esse povo, ele foi amaldiçoado, tá? Israel não gerou filhos? Ele não possui herdeiros? Então, por que Malcã herdou Gade? E aqui, a descendência de Malcã era dos benjaminitas, tá? O que eles, os benjaminitas, receberam? 5 vezes mais de José, lembra? Então, ele está falando que Malcã herdou Gade. Gade era o filho da Zilpa, tá? E Gade significa sorte. Deus me deu a sorte de ter um filho. E essa é a tradução. Então, ele está falando que os descendentes de benjaminitas herdaram Gade, o filho da Zilpa, ou seja, o povo, tá? Com o seu povo estabelecido em suas cidades, portanto, diz Adonai, eis que vem dias em que eu farei soar o grito de guerra contra Rabá, e Rabá significa grande, tá? Rabá é a mesma coisa que Amã. O povo de Amon era uma grande cidade. E ela se tornará um entulho de ruínas, e seus povos serão completamente queimados. Olha que tristeza. Então, Israel herdará deles que o deserdaram. Por quê? Porque esse povo, eles entravam em guerra com os israelitas o tempo todo. Tempo todo. Então, eles tomavam tudo de Israel, deixavam Israel sem nada. E agora chegou a época de ser o contrário. Tudo aquilo que era dos amonitas se tornaria dos israelitas. Eles iam herdar tudo do povo amonita. Aí ele fala: lamente, Ebon, Esbom, né? Que é uma cidade amorreu. Pois aí está em ruínas. Gritem, filhas de Rabá. Vistam roupas de lamento e chorem. Corram para cá e para lá entre os currais das ovelhas. Aí eu lembrei, gente, Daniel 12:4. Eu vou ler para vocês. Por quê? Por que eu lembrei disso? Porque olha só o que ele está falando. Vistam roupas de lamento e chorem. Corra para lá e para cá entre os currais das ovelhas. Quem são as ovelhas? O povo, né? Que segue Yeshua, tá? Aí, quando Daniel 12:4 fala assim, olha, que... Peraí, aqui, ó. No entanto, você, Daniel, guarde essas palavras em segredo e cele o livro até o tempo do fim, porque muitos correrão para cá e para lá quando o conhecimento aumentar. Então, muitas vezes, esse povo aqui, eles vão ver tudo acontecer, toda a destruição, e eles vão ficar correndo para lá e para cá, entre os currais das ovelhas, para achar alguma ovelha, para que ela possa explicar o que está acontecendo. O que está acontecendo? Elas vão chorar, se lamentar e vão procurar o conhecimento da verdade entre o curral da ovelha. Pois Malcã será exilado
com seus sacerdotes e oficiais. Malcã são descendentes benjaminitas, lembra? Que eu falei lá no começo, tá? Eles vão também ficar totalmente exilados, com os sacerdotes e os oficiais. Ou seja, os benjaminitas não foi aqueles que herdaram 5 vezes mais? E por que agora eles vão ficar exilados com seus sacerdotes e oficiais? Por quê? Porque muitas igrejas que, vamos pôr assim, que são gentios, tá? Que foram abençoados, mas eles vão ter que se arrepender. Lembra as 7 igrejas? Nem todas estavam totalmente corretas aos olhos do nosso Senhor e Salvador. Malcã vai ter que ser exilado para ele ser corrigido, para ele ser peneirado, tá? Com os seus sacerdotes, com os seus oficiais, porque esses sacerdotes, eles estão se apostatando da verdadeira fé. Eles estão precisando ser peneirados. Porque se orgulha tanto dos vales. Os vales eram um espaço espiritual de desafio, de sofrimento, de provação. Era o vale, no vale da sombra da morte. Quando a Bíblia fala sobre isso, é um lugar de provação, onde os inimigos guerreavam. Por exemplo, a Palestina é um vale. Tem muitos vales na Palestina. E olha o que acontece lá na Palestina. E aí ele está falando, por que você se orgulha tanto dos vales? Dos vales bem irrigados, filha rebelde. Por quê? Porque o vale, geralmente, ó, nós estamos aqui na serra, né? O que é o vale? É lá embaixo. Aonde que a água vai? Vai tudo para o vale? Ela desce a serra e vai tudo lá para o vale. Então, esse vale era sempre muito irrigado e muito fértil. Muito fértil. Por isso que ele está falando assim, você se orgulha tanto desse vale, mas só que é lá que você vai ter o sofrimento, a provação, porque você vai passar pela provação. Aí ele fala assim, você confiou nas suas riquezas e pensou, por quê? Porque o vale é fértil, tá? Mas é lá que ocorrem as lutas mais sangrentas. Por quê? Porque eles confiam na força do braço deles. Eles confiam na riqueza deles e toda a produtividade que eles têm, ao invés de confiar no Criador. Então ele está falando, você confiou nas riquezas e pensou, quem me pode atacar? Olha só, estou trazendo terror sobre você, diz Adonai Tsevaot, de todos os lados. Todos serão dispersos, sem ninguém para reunir os fugitivos. Mas, depois disso, farei retornar os exilados de Amon. Ou seja, o próprio Deus vai permitir que eles voltem. E, de fato, naquela época, houve, né, o avanço ali, e depois eles continuam lá, né? Porque os amonitas não são mais amonitas hoje, nos dias de hoje, tá? Eles receberam outros nomes, eles foram exilados para muitos lugares. Então, hoje a gente tem um povo que está na mesma região, porém não é mais chamado de amonita. Assim como também os judeus, que a gente acha que todos são da tribo de Judá, não são. Não são. Na verdade, ninguém pode falar que é da tribo tal, tá? Os amonitas também é um povo que também ninguém dá para falar que é o povo tal. Deixa eu permitir aqui que ele... Ai. Bom dia, Eliane. A paz, meu irmão. Ela entrou aqui. Sandrinha, pode falar, Sandrinha. Ô, Ximena, uma dúvida. Amon, o povo de Amon, eles eram incesto com a filha de Ló, né? Sim. Eles eram amaldiçoados. A Bíblia fala que sim, eles foram amaldiçoados por conta do pecado, né? Do incesto. Sim, mas aí seria o pecado não sei se eu estou assim, pecado do pai com a filha, da filha, porque o pai estava bêbado, né? Mas aí a descendência todinha seria amaldiçoada ou depois de algum tempo, assim, igual você falou assim, como foi espalhado tudo? Deu para entender a minha pergunta? Sim, sim. É o que eu estou falando. Como eles foram espalhados, depois, no final,
Deus fala o quê? Eu farei retornar os exilados de Amon. Ou seja, hoje, Sandrinha, hoje não existe mais, você é amonita, você é judeu, você é da tribo de Benjamim. Hoje, todos nós somos duas tribos, Judá e Efraim, que formam o Israel de Deus, que todos aqueles que estão em Yeshua, eles são Israel de Deus. Não são mais por tribos, nem por povos, nem constitui mais Amon, Edom, nada disso, mas sim o lado espiritual de Amon, Edom. Então, o que hoje significa ser um amonita, um edomita, um ismaelita? Significa o espiritual dessa pessoa. Por que o próprio Deus fala que amou Jacó e detestou Esaú? Não era porque Esaú era de uma tribo que Deus não gostava. Muito pelo contrário, porque eles eram filhos do mesmo pai, do qual o próprio Deus falou que ia abençoar. No entanto, a natureza dessa pessoa, o coração dessa pessoa, Esaú, ele não prezava as coisas espirituais. Jacó, sim. Esaú era um selvagem. A Bíblia descreve ele como um selvagem, um homem de guerra, um homem bruto, sabe? Um homem caçador, não só de animais, mas Esaú era um caçador. Ele era um homem de guerra. Ele não tinha um coração disposto às coisas de Deus. E Jacó era um homem de tendas. O que é estar na tenda? É você estar sobre a tenda de Deus. Então, está debaixo da cobertura espiritual de Deus. Tanto é que ele lutou, não só para ficar com a primogenitude, mas também lutou para a bênção, ser abençoado, Jacó. Por quê? Porque ele queria a bênção. Ele não queria só ter pegado a primogenitura do irmão, mas sim a bênção. Porque o que adiantava ele ter a primogenitura, mas Deus não ter abençoado ele? Então, ele lutou pela bênção. E é exatamente isso que eu quero que vocês entendam. Ser amonita, ser edomita, porque Esaú é Edom, tá? Esaú é Edom. A Bíblia fala isso. Então, quando você fala de Edom, você está falando de Esaú. Mas é o quê? A disposição do coração. Quem são essas pessoas? Elas são pessoas que querem estar debaixo da cobertura espiritual de Deus? Querem obedecer o Criador? Querem fazer parte do povo santo de Deus? Ou elas querem seguir seu próprio rumo? São pessoas selvagens, são pessoas que não obedecem, que não dão valor ao que é mais importante, que é a primogenitude, e isso é um significado espiritual muito além do que simplesmente nascer primeiro, mas sim ganhar a bênção de Deus. Ele trocou por um prato de lentilha, ou seja, por um desejo carnal. Então, o que é hoje as pessoas estão trocando? Deus pelas coisas carnais. E quem anda pela carne, perecerá pela carne. E quem anda pelo Espírito, ganhará vida eterna. Então, essa é a divisão, Sandrinha. Não é mais por eu fazer parte dessa tribo ou daquela tribo, mas sim, espiritualmente, quem somos nós? Filhos de Deus ou filhos do maligno? Entende? Tanto Amon, Edom, antes eram tribos. Mas o que hoje significa isso? A maldição, quando Deus fala que ele amaldiçoou o povo de Amon e Moabe, ele está falando no sentido espiritual. Quem era esse povo? O que esse povo fazia? Esse povo estava realmente interessado em servir a Deus? Por exemplo, as filhas de Ló, elas tinham sido corrompidas por Sodoma e Gomorra. Elas foram criadas em Sodoma e Gomorra e elas viam a imoralidade sexual como uma coisa muito normal. E aí, o que aconteceu? Tanto é que quando elas saíram de Sodoma e Gomorra e elas estiveram sozinhas com o pai,
relacionamentos sexuais entre pai e filhos era comum em Sodoma e Gomorra. E aí elas não acharam nada demais. Ah, nós não vamos conseguir marido, então vamos embebedar nosso pai e a gente vai ter filhos para ele ter filhos. Alguém consultou a Deus? Era isso que era para ser feito? Alguém creu em Deus que ele ia prover um marido para elas? Não. Elas estavam já com a mentalidade totalmente iníqua do povo de Sodoma e Gomorra, do qual elas cresceram, vendo aquilo como normal. É a mesma coisa quando hoje os nossos filhos crescem numa cidade completamente corrompida, sabe? Imoral. Vai na escola, só fala sobre imoralidade, sobre coisas terríveis, droga rolando solta. Como que os nossos filhos vão ficar? Você acha que não vai corromper o coração deles de alguma forma? Vai. Por mais que a gente esteja lá ensinando todas as coisas do nosso Criador, inculcando a palavra de Deus na vida deles, de certa forma, sim, eles vão ter uma certa corrupção. Por quê? Porque você é produto do meio. Nossos filhos também. E ela estarem lá em Sodoma e Gomorra fez com que elas fossem produto do meio. E por isso, os filhos delas foram amaldiçoados, porque já não era mais aquela disposição de servir ao Criador. Elas não estavam com essa disposição. E nem Ló, para falar a verdade, assim. Porque Ló, se fosse para ele escolher, por que ele escolheu Sodoma e Gomorra? Se ele sabia que lá era a capital da iniquidade. Ah, mas lá é mais fértil, é a cidade mais rica. Não é o que muitos fazem hoje? Ah, eu vou trabalhar em tal lugar porque lá eu vou ganhar mais. Só que lá é o império da iniquidade. Porque quanto maior a cidade, mais iniquidade ela tem. Mas as pessoas se importam? A maioria não. Desde que eu estou ganhando bem, está tudo certo. Mas isso tudo é para a gente refletir. Quem somos nós no reino de Deus? Será que eu me importo mais com as coisas do mundo? Com o nosso sustento? Ou eu creio em Deus e vivo em tenda e confio que Ele vai cuidar de nós? Essa é a disponibilidade que tinha no coração de Jacó, que não tinha Esaú. Por isso, Amon, Edom e todos esses reinos que representavam que não viviam em tenda. Não viviam em tendas. E viver em tenda é viver sob a proteção e sobre os cuidados de Deus e obediência. Então, bora lá. Eu expliquei, Sandrinha, perdão. Expliquei. Eis o que diz Adonai de Tsevaot sobre Edom agora. Não há mais sabedoria alguma em Temã. Temã, gente, era conhecido como uma cidade do sul, onde a sabedoria, tá, era dos antepassados. Por exemplo, Elifaz, que era amigo de Jó, ele era de Temã, tá? Todos os descendentes de Temã, a Bíblia fala lá em Gênesis 36, 11, que eram filhos de Elifaz. E Elifaz, ele é tido na Bíblia, né, lá no livro de Jó, como o amigo mais sábio de Jó, né? Então, o próprio Deus está perguntando, não há mais sabedoria em Temã? Por que ele está falando isso? Mas vocês não se dizem que vocês são tão sábios? Que o pai de vocês lá, era sábio? Seus sábios se esqueceram de como dar conselhos? Espera aí, cadê teu sábio? E essa cidade ficava no sul de Edom, do reino de Edom. Sua sabedoria desapareceu? Fujam, voltem-se e fujam. Escondam-se bem. Vá lá, fujam. Vou dar um tempinho para vocês. Pode se esconder. Moradores de Dadã.
é uma cidade árabe, tá? São descendentes de Noé, de Cã, tá? Pois estou trazendo calamidade a Esaú. Olha aqui. Por que Deus está falando novamente? Porque Esaú é Edom. Os edomitas vieram de Esaú. E por que ele está trazendo calamidade sobre o povo de Esaú? Porque Esaú não escolheu a obediência. Não deu valor à primogenitude, à bênção de Deus. Quando chegar o tempo em que o castigarei, se os que colhem uvas viessem até você, não deixaria nenhuma uva sem ser colhida. Se ladrões viessem à noite, destruiria quanto quisessem. Então, quanto a mim, despi Esaú. Destruí seus esconderijos, ele não será capaz de se esconder, ele está destruído, seus filhos, seus irmãos, seus povos vizinhos, para deixar de existir. Deixe seus órfãos, eu os manterei vivos. Deixe suas viúvas confiarem em mim. Deus está trazendo ali o juízo, tá? Para aqueles que têm a mentalidade de Esaú, Edom e os amonitas. O que é a mentalidade? Que pensam exatamente, não dão importância para as coisas de Deus. E o próprio Deus está falando, deixe, eu vou contra eles. Eu vou castigar eles. Aí o 12. Pois isto é o que diz Adonai. Quem não merece beber desse copo, beberá a si mesmo, da ira. Você ficaria impune? Não. Você não ficará impune. Com certeza, você beberá dele. Pois jurei por mim mesmo, diz Adonai, que Botzra era uma cidade que ficou em ruínas, tá? E a tradução dessa cidade significa aprisco das ovelhas. Lá em Isaías 63, vai falar que o Senhor, quando desce de Bósra, ele vem com as vestes vermelhas. Aí você lembra lá de Apocalipse? Quando o Senhor está com as vestes respingadas de sangue? Porque ele vem contra o povo de Bósra. Está lá em Isaías 63. Ou seja, é o juízo final. Isaías 34:6 fala que Bósra será chamada de sacrifício do Senhor. Ou seja, esse povo vai ser, tá? Vai ser muito triste. Porque triste no sentido de que vai ser isso aqui. Vai ser dor, aflição, sangue, morte. Porque eles não querem viver em tendas, eles não querem fazer a vontade do Criador, então eles vão ter a taça da ira, tá? Vão ter o juízo final. O grande Armagedon. Essa Bósra ficará em ruínas e se tornará um objeto de pavor, de afronta, de maldição. Todas essas cidades ficarão em ruínas para sempre. Ouve a mensagem de Adonai. Um mensageiro foi enviado às nações dizendo: juntem-se, marchem contra ela, preparem-se para a batalha. Eu farei a menor entre as nações, o povo mais desprezível. Sua capacidade de causar terror a enganou e se tornou arrogante. Você faz sua morada das fendas das rochas e vive no cume das montanhas. No entanto, mesmo que faça seu ninho no alto, como o das águias, eu a derrubarei de lá, diz Adonai. Edom se tornará um objeto de horror. Todos os que passarem por ele assobiarão, assombrados com todas as desgraças. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra. Sobrou alguma coisa sobre Sodoma e Gomorra, gente? Não sobrou nada. Até hoje, Sodoma e Gomorra é pó.
Esses tempos atrás eu vi até a Aline lá, daquela Aline de Israel, ela fazendo um vídeo sobre as pedrinhas de enxofre que ela encontrou lá em Sodoma e Gomorra, o local onde provavelmente seria Sodoma e Gomorra. Não sobrou nada, a não ser pedra de enxofre lá, tá? Assim, ele está falando que fará com os edomitas, de Amorá e os povos vizinhos. Ninguém mais se estabelecerá lá, nenhum ser humano morará ali outra vez. Será como um leão subindo das matas do Iarden contra uma forte morada. Em um instante o farei correr dali, e porei sobre ela quem eu escolher. Pois quem é como eu? Quem pode me desafiar? Que pastor pode resistir a mim? Por que você acha que ele está pondo pastor aqui, gente? Lembra que Bótzra significava aprisco? Aprisco das ovelhas? Então, será que tem algum outro pastor que vai apacentar essas ovelhas? Será que tem algum outro pastor que vai cuidar dessas ovelhas? Não, só há um. Não há outro. Não há outro que possa apacentar as ovelhas. Ouçam, então, o que Adonai planejou contra Edom e o que ele preparou contra quem vive em Temã. Lembra que Temã é a cidade da sabedoria. Mas que sabedoria? Sabedoria de ele faz? Cadê seus conselhos? Cadê sua sabedoria? O menor do rebanho os arrastará para fora. Ou seja, o menor do rebanho dessa sabedoria que não é nada, o arrastará para fora. Seu pasto ficará em choque por causa deles. A terra estremece ao som da sua queda. Seu choro pode ser ouvido no mar de Suf, e ele subirá como um abutre e planará e abrirá suas asas contra Bosra. Tudo isso é para representar que a sabedoria do mundo não é nada para Deus, tá? A sabedoria do mundo é nada. Então não adianta vir seus sacerdotes, seus servos, seus chefes, seus comandantes, seus governantes, nada, nada, porque tudo vai virar pó. Se não servir ao Criador com o propósito de ser realmente servo de Deus, vai participar das taças da ira. Naquele dia, o coração dos guerreiros de Edom será como o coração de uma mulher em trabalho de parto. Novamente, falando sobre o trabalho de parto, que é a angústia das nações, é o juízo, tá? E o parto vai se intensificando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, a dor cada vez mais. A respeito de Damasco, Damasco fica ali na Síria, um dos países mais antigos do mundo, tá? Amate e Arpade estão confusas. Amate significa fortaleza, recinto sagrado. Fica lá na Síria também, tá? E foi também feita pelo filho de Noé, Cã. Arpade estão confusas ao ouvir más notícias. Entraram em pânico. Estão perturbadas com o mar agitado. Mar agitado, gente, significa soldados, guerra, tá? Multidões, guerreiros. Então, eles estão perturbados com tudo que está acontecendo, porque eles sabem que eles vão ser totalmente assolados. Que não pode acalmar-se. Damasco, enfraquecida, volta-se para fugir. Hoje, Damasco, a Síria, ela está sendo completamente bombardeada por Israel, tá? Isso é profético? Ah, com certeza, porque não há nada nessa terra aqui que aconteça
sem a permissão do nosso Deus Todo-Poderoso e sem avisar. Então, todos esses, vamos pôr assim, esse Hamas, tá? Que significa violento, e aí eu lembro do selvagem, que é Edom, como se fosse não era touro selvagem, como é que a Bíblia descreve? Um bode selvagem, um bode. E tudo isso a gente vê nos dias de hoje, tá? O Hamas, eu não estou falando, tá, da parte cristã, porque existem os cristãos lá na Síria, em Damasco, existe aqueles que fazem a vontade de Deus, só que existe aqueles que são o Hamas, o violento, o bode selvagem, tá? E é contra esses que o próprio Deus está indo. Porém, entretanto, todavia, nós sabemos que há cristãos lá e devemos orar por eles, orar para que a vontade de Deus seja feita na terra. Ah, mas eu não estou entendendo essa guerra, porque é judeu sionista contra... Gente, eu nem vou entrar no mérito dessa questão, porque toda vez que a gente começa a falar sobre isso, a gente tenta tomar um partido, e não há partido. É um julgamento da parte de Deus. E Deus sabe todas as coisas. A gente não sabe nada. A gente não sabe um palmo do nosso nariz. Então, se a gente quiser tomar um partido, a gente vai se dar mal. Por quê? Porque só Deus sabe tudo que acontece, o por trás dos bastidores, tudo essa coisa, e só Ele sabe o porquê que está acontecendo tudo isso, né? O que a gente sabe é uma gota no oceano. E o próprio Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele sabe o porquê que está acontecendo assim e assado, e porque todas essas guerras estão acontecendo, Israel, Síria, Damasco, Irã, e tudo isso que está acontecendo agora nos últimos dias. Essas profecias não são por acaso. Amon, Edom, Damasco. E por que ele está falando que é para o fim, que é para o juízo final? Por que Isaías 63 falou que o próprio Deus vai assolar esses lugares? Entende? É juízo. É juízo para um povo que não quer obedecer ao Criador, que já tem outros deuses, outros senhores, e não teme ao verdadeiro Deus. O tremor a tomou, angústia e dor se apoderaram dela, como as dores de uma mulher em trabalho de parto. Como pode uma cidade tão famosa estar abandonada? Uma cidade que me deu tanta alegria? Por isso, seus jovens cairão nas ruas e todos seus guerreiros se calarão naquele dia, diz Adonai. Porei fogo nos muros de Damasco, que consumirá os palácios de Ben-Hadad. Ben-Hadad significa filho de Hadad. E sabe quem que era Hadad? Uma divindade pagã, um deus da tempestade. Então, quando ele fala que consumirá os palácios de Ben-Hadad, consumirá a idolatria, consumirá todo esse paganismo que Damasco, Edom, Amon e os amorreus, lembrei agora, amonitas e moabitas. Moabitas, Egito, Babilônia. Quando a palavra diz sobre todos esses povos, ele está falando sobre o paganismo e tudo aquilo que eles cultuam. Todo aquele que não está no único Deus verdadeiro receberá as taças da ira. Adonai diz acerca de Quedar e dos reinos de Hatzor, derrotados por Nabucodonosor, o rei de Babel. Prepare-se, marche contra Quedar. Quedar é filho de Ismael, ismaelita, e Quedar significa escuro. Quem que era esse povo? O povo de Quedar. Era um povo que era beduíno, eles viviam no deserto, eles viviam em tendas, tá? Eles não formavam uma cidade, eles peregrinavam.
E olha o que ele está falando sobre Quedar. Saqueiem o povo do Oriente. Eles tomarão suas tendas, por quê? Porque eles eram beduínos, eles tinham tendas. E seus rebanhos, as cortinas das suas tendas e todos os seus utensílios. Eles também tomarão seus camelos. Por quê? Porque, gente, pensa um beduíno sem camelo, para onde que ele vai? Ele vai morrer no deserto. Pensa um beduíno sem tenda, um beduíno sem rebanho. Mas o que ele está querendo falar além disso? Você formou suas tendas, né? Mas a tua tenda é a minha tenda? Não. Então vai ser derrubada, tá? Se você não viver na tenda do Criador, a tua tenda que você estabelecer por esse mundo, por esse deserto, vai ser derrubada. Não adianta você achar que a tua tenda vai ficar aí, não vai. Porque vai ser derrubado os seus rebanhos, até as tuas cortinas também vai ser tomada. E gritarão contra eles, terror por toda parte. Fujam, deixem suas casas, escondam-se bem. Habitantes de Hatzor, diz Adonai. Tá bom, filho. Obrigada, Patrícia. Essa palavra, diz Tarota. Amém. Glória a Deus, Patrícia. Beijo. A Mari está pedindo para entrar, peraí. Esses habitantes de Hatzor é uma cidade cananeia, tá? Que Josué destruiu ela completamente, tá? Naquela época. Bom dia, Mari. A paz, minha irmã. Bom dia. Nossa, eu não vi o link, achei que não estava nem tendo estudo. Já estou bem atrasada, Jesus. Ai, eu liguei, hein, Mari? Eu liguei. Pois eu percebi, eu disse, será que foi por engano? Ai, meu Deus. Para chamar vocês. Obrigada, Ximena. Bom dia, amadas irmãs. Bom dia. Shalom, shalom. Shalom. Bom dia, shalom. Então, os habitantes de Hatzor, eles foram destruídos, tá? Pois Nabucodonosor, rei de Babel, estabeleceu um plano contra vocês, criou uma estratégia. Levante-se, marchem contra uma nação tranquila que vive em segurança, diz Adonai. Eles não têm portas nem trancas, vivem isolados, seus camelos se tornarão despojo, seu gado espólio, espalharei aos ventos, aos que rapam a lateral da cabeça. Lembra que raspar a cabeça era luto, tá? Era lamento. Então, quando ele fala aqui que eles viviam sem portas nem trancas, porque eles viviam no deserto, com as suas tendas. Então, vamos supor hoje, cada igreja hoje tem uma tenda, né? É uma tenda, não é? Ah, porque esse povo aqui está em paz, está nas suas tendas, e ele está com seus rebanhos, tá? Tá tudo lá, tá tudo tranquilo, né? Pois é. Mas se não tiver sobre a tenda do Criador, se Yeshua não for o cabeça, não for a cobertura dessa tenda, essa tenda vai ser dizimada. Tá acabando, Bela, tá acabando. E vai ser dizimado, tá? Então é isso que ele está falando. Não adianta você confiar na sua tendinha, não. O versículo é o 32, 49, 32. Então, por quê? Porque você vai ficar confiando na sua. Desmoronar essa tenda. Eu vou derrubá-la. E tudo vai virar espólio, vai espalhar aos ventos. Os que rasparam a cabeça da lateral, trarei destruição por todos os lados. Sobre eles. Pode ficar tranquila, Pelinha. Se você quiser perguntar, pode perguntar, tá? E Hatzor será morada de chacais, desolada para sempre. Ninguém mais viverá lá, nenhum outro ser humano morará lá. Igual Babilônia também ficou totalmente destruída, ninguém mora lá, virou chacais também, Sodoma e Gomorra, tá? Assim também Hatzor. Por quê? Porque eles confiam nas suas tendas.
Ele não confia na tenda do Criador. Eles estão só com as suas tendas armadas, tá? E confiam nelas. Essa é a palavra de Adonai que veio aí a Jeremias, o profeta, acerca de Elão. Elão é o quem, gente? É o Irã hoje. Elão é o Irã. No início do reinado de Zedequias, rei de Judá, Adonai Tsevaot diz: quebrarei o arco de Elão, a base do seu poder. Entendem o que está acontecendo hoje? Deus vai quebrar Elão hoje. O Irã é o bode violento. E Deus vai acabar com eles. Quebrarei o arco de Elão, a base do seu poder. Trarei contra Elão os 4 ventos. O que diz lá em Apocalipse 7, do 1 ao 8? Vamos ver? Apocalipse 7, do 1 ao 8. Aqui. Vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Vi outro anjo subindo do Oriente. Aonde que nós estamos falando? Do Oriente. Tendo o selo de Deus vivo, ele bradou aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e ao mar. Não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos do nosso Deus na testa. E era quem? 144 mil. Das 12 tribos, tá? Das 12 tribos, 12 mil de cada tribo. E aí, enquanto os selados por Deus, tanto naquela região como no mundo inteiro, não forem selados, Deus não soltará os 4 ventos. Ele vai soltar quando tiver selado todos os servos dele. E aí, então, ele trará contra Elão os 4 ventos, dos 4 cantos do céu, e os espalharei aos 4 ventos. Não haverá nenhuma nação para onde os exilados de Elão não irão. Vocês estão vendo Elão se espalhando pela terra? Vocês estão vendo? Claudinha, pode falar, amada. A Europa tá cheia. Eles vão fazer um estraçalho por aqui que, olha, só por Deus. Porém, entretanto, todavia, isso, olha só, já estava predito que aconteceria para os nossos dias. Olha o 17. Quebrarei Elão diante dos inimigos, diante de quem busca lhes tirar a vida. Trarei destruição sobre eles, minha ira ardente. Por quê? Porque Elão vai se voltar contra o povo de Deus, tá? Eles vão atrás de quem? Dos israelitas. O verdadeiro, tá? Não os israelitas, vocês estão entendendo, né? A Israel espiritual de Deus, eles vão contra. Só que aí, quem vai vir contra eles? O próprio Deus, tá? Elão vai ser destroçado. Porque o próprio Adonai Tsevaot irá com a ira ardente dele. Enviarei a espada para persegui-los até exterminá-los. Colocarei meu trono em Elão. Quem vai reinar sobre Elão? O próprio Deus. E destruirei o reino e os líderes deles, diz Adonai. E nos últimos dias farei voltar os exilados de Elão, diz Adonai. E aí, tem uma profecia em Ezequiel 38, 16, que eu vou ler para vocês. Ezequiel 38, 16. E subirá contra o meu povo Israel, como uma nuvem, para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim. Quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos teus olhos.
que essa profecia de Ezequiel está querendo trazer aqui para nós? Entenderam? O próprio Deus vai usar Elão para ir contra Israel, o povo de Deus, e aí, por favor, entendam, Israel espiritual, a Israel, o povo santo, que aceitou Yeshua, e vai cobrir como uma nuvem, cobre a terra. E Elão já está espalhado para todos quanto é continente, tá? Eles já estão espalhando para tudo quanto é lado. E isso é juízo do próprio Deus contra aqueles mornos, tá? Para que as nações me conheçam quando eu me mostrar santo por meio de você, Elão, diante dos olhos delas. Ou seja, Deus vai usar Elão e depois o próprio Deus vai vir contra Elão, tá? E ele colocará o trono dele em Elão. Ou seja, não mais será o maligno, mas sim o próprio Deus vivo, que reinará sobre toda a humanidade. E essa profecia de Ezequiel com Jeremias, e Jeremias e Ezequiel, eles são muito, sabe, é muito ligado Jeremias com Ezequiel. Tem muita profecia de Jeremias que está em Ezequiel e vice-versa, que se completam, tá? E para a gente entender isso, é o que está acontecendo nos nossos dias. Todos esses reinos, tá, que ele está falando aqui, todos nós estamos vendo se cumprir hoje, nos nossos dias, nos últimos dias. E não está muito longe da gente ver tudo isso ocorrer. De fato, a gente está muito perto e tem que acontecer essas coisas para que, então, venha o fim de todas as coisas. E para que o rei reine sobre toda a terra, né? E aí sim, próprio Deus Todo-Poderoso, Yeshua HaMashiach, reinará até no reino de Elão. Tá certo? Vocês têm alguma dúvida? Porque gente, é muita profecia aqui, né? Só que eu quero que vocês entendam que, olha só para o entendimento. Quem faz a vontade de Deus e quem não faz. Quem escolhe a bênção e quem escolhe a maldição. Quem escolhe a bênção, receberá a bênção. Quem escolhe a maldição, receberá a ira, a taça da ira e todo o juízo no grande dia do Senhor. E a guerra de Gog e de Magog, tá? É exatamente esse povo sendo usado, tá? Para atingir, vindo contra o povo santo de Deus. E eu falo santo porque a gente foi santificado em Cristo, tá? Porque a gente não é santo, não. Ninguém é santo. Se não fosse Jesus, não tinha povo santo. Mas, porque estamos nele, somos obedientes à palavra de Deus e com o testemunho de Yeshua, nós cremos nele como suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas, por isso seremos poupados. Mas tem muita gente que confia na sua própria tenda, tá? Que vai passar pela grande tribulação e que vai lavar as suas vestes na grande tribulação. Essa grande multidão que lava suas vestes são por quê? Porque confiaram nas suas próprias tendas. E quando a Bíblia fala sobre isso, sobre esses povos que confiavam nas suas tendas, eles vão sofrer mais. Por quê? Porque eles vão ter que se lavar, se limpar. Talvez de uma idolatria, de uma coisa, por isso que fala, sai dela, povo meu. É sair da idolatria, é sair da confiança de que nós vamos ser salvos com as nossas obras, ou que a gente vai ser salvo porque eu fiz isso, porque eu sou assim, porque o orgulho é soberba, sabe? É somente por confiar e obedecer
Yeshua. Não há como, a não ser estar nele, sob a tenda dele, sob a orientação dele, sob a obediência. Só isso que a gente tem que se preocupar. O resto das profecias, elas vão se cumprir, estão se cumprindo, e está muito, muito rápido, tudo está indo muito rápido, a gente sabe disso, principalmente nós aqui que não somos dos que dormem, estamos atentos a todos os acontecimentos. Porém, o que é o mais importante? Novamente a gente fala, o que é o mais importante? A gente tem essa sabedoria do mundo, que está falando aqui, a sabedoria que vem de homens? Não. Tá? A gente está na sabedoria de Deus. Não adianta esses homens sábios que acham que faz isso, que sabe aquilo outro, como a cidade de Temã, como os descendentes de Elifaz. Não, não. Nós temos que ser puros santos em Yeshua. Só isso. Só. Justificados por ele, santificados por ele, confiantes nele, obedientes a ele. Só isso. O resto, a gente põe na mão dele e joga todos os nossos fardos nele, porque ele falou isso. Então, não fiquem preocupados, não tenham medo, confiem, isso é a fé sem ver. Bem-aventurados aqueles que não precisam ver para crer. Por quê? Porque tenha fé, confia, encheu a lamparina. Se vocês quiserem falar, meninas, podem falar, porque eu acabei o estudo, tá? Fiquem à vontade. Se não quiser falar também, a gente encerra aqui, né? E amanhã não, amanhã é sábado, né? Amanhã não tem. Aí só segunda-feira, tá bom? Então tá. Um beijo. É muita informação, Timena, né? A gente tem que administrar aqui. Mas eu lembrei daquela música, né, que fala: sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as riquezas do céu. Lembrei porque exatamente que acho que Deus falou para Jacó, né? Sim. Foi para Jacó, não, foi para Abraão. Sai da tua tenda. Sim. Sai da tua tenda. Porque as pessoas estão tão presas dentro dos tempos, ou até mesmo da sua própria sabedoria. Quando você sai para fora, ele tem muito mais a nos mostrar, né? Exato. João 10 também, né, Drica? João 10 fala que Yeshua, ele vem para nos tirar do aprisco das ovelhas. Então, em sentido, nós vamos seguir Yeshua. Não é para você ficar cercada no aprisco das ovelhas, porque vai aquele pastor lá, muitos dos pastores hoje, eles vêm para roubar, matar e destruir. Se você não segue Yeshua, você vai estar numa tenda em que não vai prover nenhuma salvação para você. Pode falar, Lúcia. Irmã, não é que eu fico pensando que os reis da terra, eles copiam tudo da Bíblia, né? Tudo que está escrito. E se a gente não está desperto com isso, acompanhar essa escritura e saber em que momentos estamos, eles colocam assim como se... Bom, é como a irmã falou, eles estão atrás do remanescente, né, irmã? Porque a maioria não está nem aí pelo que está passando, né? A gente que está com o lado espiritual aberto está vendo. Igual esse Harari. Ai, que homem endemoniado, misericórdia, Senhor. Ele diz que o livre-arbítrio que Deus deu a gente, já não vamos ter mais livre-arbítrio. Não vamos ter mais. É uma coisa assim tão, eu fico, meu Deus, como é que pode isso, uma pessoa enfrentar assim o Criador, dizer que a gente não tem mais livre-arbítrio, que acabou? É endemoniado? Isso está bem endemoniado mesmo, irmã, sabe? Mas o que eu penso, Lúcia? Porque, assim, tudo isso é juízo também, tá? Para um povo que ama ficar na mentirinha ali, né? Ama comer da mesa de outras coisas. E o próprio Deus traz isso para peneirar aqueles que verdadeiramente o amam,
aqueles que amam de verdade, que estão debaixo da tenda do Criador, que estão atentos à sua palavra. Então, é o próprio juízo de Deus acontecendo nos nossos olhos. Por isso que ele diz, né? A maioria ama a mentira, né? Não quer ver a verdade. Quando a gente vê a verdade, que a verdade liberta, é verdade, não é? Sim. Você não tem mais olhos para trás, não. Você quer ver para frente. Sim. E eu fico assim indignada, irmã. Eu sinto eu como um grãozinho no deserto, sabe? Assim, de areia. Eu me sinto assim, pelo menos por onde eu vivo. Eu falei, Jesus, porque eu acordo falando com Deus, vou dormir, fico questionando, Jesus, por quê que eu tenho que ver aqui tudo que está passando e o povo aqui não vê nada? Daqui a pouco vem um tsunami e o povo vai morrer, não vai saber nem por que está morrendo, entendeu? Porque esse tsunami, tudo isso, eles vão provocar também, né, irmã? Eles vão provocar o tsunami aqui porque eles escrevem, como é que eles sabem? Eles mandam avisar, olha, vai ter um tsunami, como é que pode isso? Sabe? Mas, assim, Ximena, particularmente, eu não acredito que eles tenham esse poder, tá? Eu não acredito. Isso vem da próprio Criador, porque quando você olha lá no livro de Amós, no livro de Sofonias, no livro de Miqueias, de todos os profetas menores, você vai ver que a ira é do Criador, é ele quem causa o que vem a ser, tá? Eu creio nisso, Lúcia. É claro que existe uma narrativa muito grande, como se eles fossem tão poderosos quanto Deus para criar tsunamis, para criar grandes terremotos, mas não é isso que a Bíblia diz, Lúcia. A Bíblia diz que o próprio Criador, quem causa todas as coisas, e ele causa para quê? Para juízo de um povo que não quer obedecer. Então, toda vez que vem um terremoto gigantesco, como fala em Apocalipse e outros profetas, é para quê? O povo olhar para cima e pedir perdão pelos seus pecados, se arrepender genuinamente. Ô, irmã, mas você não acha que eles têm condições de jogar um míssil lá no oceano e dizer que foi o Criador? Porque ainda não é o fim, não é? E dizer foi Deus. Tá bom, Então, mas aí se eles jogam um míssil lá, vamos pôr assim, tá? Como eles fazem testes, vira e mexe eles fazem testes, você vê? Acontece alguma coisa para cá? Não. Sabe quando que vai acontecer alguma coisa? Quando o próprio Deus soltar os 4 ventos. Os anjos do Criador soltar. E aí, Lúcia, e aí não vai ter volta, porque aí é a ira do Cordeiro. Então, enquanto o próprio Senhor está falando para os anjos não soltar até marcar todos os filhos, não vai soltar. Agora, a hora que soltar, Lúcia, é porque os filhos já estão marcados pelo Criador. Tem o selo. Marcado, a marcação que tu fala é invisível? É invisível, é espiritual. Ele vem, marca a gente. Bom, eu falo no sentido de que a experiência invisível, como eu tive, eu senti, poderia ser por aí, não é, irmã? Sim. Marcar a gente invisível, como fez com Caim, não é? Sim. Por quê? Porque a marca, ela é espiritual, Lúcia. Quando nós estudamos sobre marca, né, não é uma marca física. Quando você vê Ezequiel 9, que fala que todos aqueles que estavam oprimidos e tristes com tudo que estava acontecendo contra o povo de Deus, eles foram marcados nas suas testas. Mas será que foi na testa mesmo? Ou se foi no pensamento, no lado espiritual? Entendeu? Receberam... Isso vai ser marcado quem tem fé, né, irmã? Quem tem a fé no Criador que vai ser marcado. Exato. Assim como a marca da besta também é uma marca que ela pode ser física amanhã depois? Pode até ser, Lúcia. Mas ela, primeiramente, ela é espiritual. Por quê? Porque você vê os filhos da besta se levantar. Você vê. Sim. Eles adorarem a besta, adorarem tudo que é iníquo, tudo que é pagão, tudo que é imoral. Eles amam isso. Então, eles recebem a marca do Deus deles, o Deus desse mundo. E nós recebemos a marca do nosso Criador soberano sobre nossa vida. Por quê? Porque nós servimos, louvamos, honramos, obedecemos ao nosso Criador.
Então, é completamente diferente, é o oposto, você percebe? Então, essa Sim. marcação, ela vem espiritualmente. Eu tenho certeza que todos vocês aqui, Sim. e a gente está todo sábado contando as nossas histórias de conversão, e isso é maravilhoso. Por quê? Porque a gente vai percebendo o quanto Deus nos tirou, nos marcou, nos separou para Ele. Assim como Ele separa o trigo do joio. E por isso Sim. que a gente está aqui, porque senão a gente nem teria como ficar aqui, porque sem Espírito Santo é impossível Sim. servir a Deus. É impossível. Irmã, a gente deveria escolher um dia para louvar a Deus aqui, colocar um hino bem bonito e cantar a Ele aqui no grupo, assim, né? Eu acho tão lindo isso, as irmãs todas aqui cantando, escolher um hino, um louvor muito lindo. Ó, a gente está se encontrando nos sábados, tá? Eu acho que essa agora é domingo. Esse final de semana agora vai ser no domingo, se não me engano, às 4 horas da tarde. Se eu estiver errada, meninas, me corrijam. Aí, a gente pode fazer isso, a gente pode começar com um louvor e depois contar a experiência das irmãs sobre a conversão das irmãs, né? Como elas... Porque aí a gente já começa louvando, olha que coisa linda. Ai, eu amo louvar a Deus. Ai, irmã, se eu não chorar o louvor todo, eu canto. Eu choro Eu não também. consigo. Eu choro Eu não também. consigo, irmã. Eu louvo e choro todo o tempo. Entendeu? É porque você está cheio do Espírito. Então. É uma coisa tremenda. Eu estou falando aqui para louvar, mas eu vou estar mais chorando do que louvando. Ai, Amém. Jesus. Glória a Deus, né? A palavra Sim. fala também que quando a gente não consegue orar, o Espírito Santo ora por nós em gemidos inexprimíveis, né? Então, é isso, é o Espírito da gente que está ali clamando, Abba Pai, orando, louvando o Senhor. E às vezes é com choro, é com Isso é lamento. maravilhoso. É como se me limpasse, ele tirasse tudo, sabe? Com louvor, Jimena. É uma coisa impressionante. Tem vezes que eu coloco o louvor aqui, assim, quase sempre. Aí eu começo a chorar, meu marido fica olhando para minha cara assim, pode ir para lá, pode ir para lá, porque eu estou chorando, não quero saber nada. Para de ficar me olhando. Pode ficar, que eu tenho que chorar. Eu tenho que chorar porque isso não é de mim. Eu tenho que botar para fora. Verdade. Entendeu? Mas muito obrigada. Obrigada, irmã. Obrigada a você por tudo. Até domingo, então, a gente tem esse encontrinho e a gente vai se falando no grupo, tá bom? Um grande beijo para vocês. Glória a Deus por vocês. Bom dia, beijo. Bom dia, tá? Bom dia, Bom menina. dia, Até domingo, se Deus quiser. É domingo. Tchau.